Olá, amigos e amigas da cidade de Diadema, eu, Reginaldo Silva, em mais um Diadecast, trazendo para vocês o especial Eleições 2024 e hoje estamos aqui com a candidata Lília Cabreira, do PT, candidata a vereadora da nossa cidade, ela que hoje, atualmente, na Câmara Municipal de Diadema, é a única vereadora mulher da cidade. E concorrendo aí à reeleição. Seja muito bem-vinda, Lilian. É uma honra poder contar com você aqui. Reginaldo, muito obrigada pela oportunidade, né? É muito importante saber que nós temos mais esse canal de comunicação Legal. aqui na nossa cidade, né? Dia de Decast. cast. Isso. Me senti honrada quando você me convidou para fazer parte desse programa, desse diálogo, né? E é isso, a população tem que ter a oportunidade de estar informada sobre o que está acontecendo. Com certeza, seu programa vai promover uma comunicação de qualidade e vai aprimorando a cada dia e ter a oportunidade de estar aqui é motivo de gratidão e honra. Obrigado. A gente agradece também a sua participação e a ideia é justamente essa, né? Levar informação para o munícipe de forma com que ele possa entender o que acontece na nossa cidade, de forma que ele entenda as propostas dos candidatos, para que ele saiba ali na hora do voto, saber ele ter a sua opinião. Sim. E saber escolher o melhor. Sim. Aí para a cidade. Acho que isso que é fundamental. Então essa é a proposta do Diadecast, que vem aí, né, crescendo em vento em popa, e a gente vai fazer um trabalho muito maior, né, pós-eleição também, que o programa continua depois, né, das eleições. Certo. Então a ideia é justamente essa. Mas entrando aqui já na nossa entrevista, no nosso bate-papo, queria que você apresentasse para nós a Lília Cabreira, como iniciou aí na área política, falar aí um pouquinho sobre essa pessoa que vem trabalhando bastante aí na cidade de Diadema. Reginaldo, sou Lília Cabreira, vereadora nesta legislatura, conforme você disse, né? Fui a única mulher eleita vereadora e nasci em Diadema, nunca me mudei daqui, então posso dizer que cresci com os avanços da nossa cidade. Essa cidade que foi construída a tantas mãos, com a força desse povo trabalhador. E iniciei militante do Partido dos Trabalhadores na cidade há pouco mais de 30 anos, com a convite do meu tio, o Paraná, o Antônio de Luca, que foi o primeiro vice-prefeito do Felipe, né? E Paraná, um sindicalista atuante, e me convidou para militar. E foi neste partido que eu encontrei, né, um canal de comunicação com os meus ideais, com o que eu sempre esperei para a sociedade, né? E a partir de então me tornei militante e acompanhei, conforme disse, várias ações na cidade. E hoje, Reginaldo, eu estava ali no Serraria, numa rua onde eu fui criada. E estava até fazendo um contraponto. Eu estava lá quando foi feito o primeiro asfalto. Qual me rua lembro que é? de quando foi na época... Não, a rua? A rua Antônio Conselheiro. Antônio Conselheiro. Antônio Conselheiro, Serraria. que foi a Rua 13. Sim. Né? Ali perto do Hospital do Serraria. E eu me lembro, morava lá, quando foi o primeiro asfalto. E agora tive a oportunidade, né, de, juntamente com o prefeito Felipe, através de emenda também do deputado Luiz Fernando, que é candidato a prefeito na nossa cidade vizinha, em São Bernardo, nós tivemos a oportunidade, aí, numa ação conjunta, de recapear aquela rua, né? Então, depois de tantos anos,
A rua foi recapeada agora, tem luz de LED. Então, eu passei lá, inclusive, agradecendo ao prefeito Felipe, né? E dizer, Reginaldo, assim, sou assistente social de formação, trabalhei, né, na área pública, nas áreas de saúde e assistência social. Fui, em algum momento aí do passado, saí de lá em 2005. É porque o tempo passa muito rápido, né? Já Tá faz voando, 19 né? anos. Eu fui, na época, não éramos denominadas gerentes. Fui diretora da UBS do Serraria, na época, em uma das gestões do Felipe. A segunda vez que o Felipe foi prefeito. Trabalhei na assistência social, na gestão, fui secretária adjunta. Uma outra área onde eu tive a oportunidade de aprender bastante. Tem profissionais valorosos também nesta área, assim como na saúde, em todas as áreas no nosso município. E tive a oportunidade de conhecer bastante sobre o SUAS, né? Sistema Único da Assistência Social. E numa área, né, que compete à minha formação. E também é importante citar o avanço significativo, né, nas pós-Lula presidente a primeira vez, Dilma, como que foi significativa a estruturação do sistema de assistência social no nosso país, o sistema também de combate, as políticas públicas de combate à fome, dentre outras questões. E estou vereadora pela segunda vez, Reginaldo. Fiquei um mandato na gestão 2013, 2016. Fiquei fora no mandato seguinte e voltei em 2021. Logo que voltei, poucos meses depois, fui contaminada pelo Covid. Eu lembro disso. Covid. E foi um momento bem difícil para a nossa sociedade e eu senti na pele, porque minha mãe faleceu, eu fui entubada, fui traqueostomizada, fiquei, né, perdi coordenação motora, tive que reaprender a falar, andar, deglutir, porque foi assim, foi um processo bastante, que comprometeu bastante minha saúde física, motora, né? E meu marido, na época, ficou internado, mas assim, não foi diferente do que foi vivenciado por milhares de brasileiros, né? Então, eu estou falando desse período, que sempre que tenho a oportunidade, falo da importância que foi a vacina, do desastre que foi a demora da vacina, e sempre digo para as pessoas, toda oportunidade que nós tivermos, vamos nos vacinar. Seja a vacina influenza, seja qual for, nós precisamos. Qualquer uma, né? Importante. Qualquer uma. E quando me recuperei, né, fiquei internada aproximadamente 3 meses, logo depois que saí, né, da recuperação, desse processo, que eu já conseguia andar, mesmo que com algumas limitações, eu já voltei para o trabalho e, graças a Deus, assim, voltei com bastante energia e força de vontade de trabalhar, né? E ainda estávamos nesse período bastante difícil e eu acompanhando a luta do prefeito Felipe, da equipe, para fazer, né, para ir além, para ousar com projetos significativos e acompanhando toda essa luta também encampei algumas, né? Uma das lutas que eu encampei, por ter sido motivada, por ter sido chamada para olhar para essa causa, foi uma causa que foi despertada pelas mães de crianças autistas, por um grupo de mães de crianças com autismo em Diadema. Isso foi há 2 anos aproximadamente, né? Fui procurada pela Jo, Mona Lisa, Jéssica, um grupo de mães. E essas foram algumas delas, né? Mas, assim, várias mães que falaram, olha, nós precisamos de mais atenção para esta causa.
Aí nós começamos a somar esforços no sentido de dizer, olha, na cidade de Diadema, assim como não é diferente do restante do país, nós temos um número significativo de pessoas com autismo e Sim. nós precisamos voltar nossas atenções para esta causa. Não só Diadema, como acho que o país inteiro. E não é porque eu não prestava atenção nessa causa, mas é quando a gente começa a conviver, Vivenciar, né? vivenciar, dialogar e acompanhar quem vive no exercício dessa prática de lidar com o filho com autismo, de lidar com essa temática, me despertou para passar pelas secretarias do município e também fomentar e promover ações que despertassem para essa discussão. Até que nós iniciamos aí a luta e um abaixo-assinado por um centro de referência de atendimento ao autismo em Diadema. E foi uma luta do nosso mandato, junto com as mães, mas encampada pelo prefeito Felipe, que sempre, com muita sensibilidade a esta causa e a todas as causas, inclusive se comprometeu no plano de governo com esta demanda. E nós também queremos ir além. Nós achamos, essas mães, as mães de crianças com autismo, várias mães que eu dialogo, várias pessoas com deficiência, a Samara, que é uma moça que você já deve ter visto, ouvido, a Samara. É uma moça que teve paralisia cerebral, mas que tem sua condição cognitiva preservada e que fez jornalismo, escreve para uma revista. Convidar a Samara para vir aqui. Tem livro publicado. Que legal. Como? Assim, a mãe dela acompanha, porque a Samara é não verbal. Mas ela, com os avanços da tecnologia, né, ela consegue expressar através da escrita digitalizada e de uma prancha, onde ela se comunica e através desta comunicação alternativa, inclusive ela me motivou a fazer um projeto para que todo ano, no mês de outubro, a gente faça ações de divulgação da comunicação alternativa. Fui motivada pela Samara e, em outubro do ano passado, ela palestrou na Câmara, juntamente com a mãe dela, que verbaliza a história de luta e de resiliência e de avanços, né, pelos quais a Samara passou. Eu estou falando da Samara, quando eu falo da pessoa com deficiência, que para mim ela é uma das referências de romper paradigmas quebrar barreiras, né, Lina? Quebrar barreiras e vencer desafios, juntamente com a família dela, né, com os pais e com todos os familiares. E com todas essas ações, esses diálogos, audiências públicas, projetos de lei, nós também encampamos uma luta aí para pedir para que Diadema tenha uma secretaria da pessoa com deficiência, né? Então, me estendi um pouco aqui, Reginaldo. Não, foi é que começo a falar desse assunto e quero falar mais, porque para mim tem sido um aprendizado constante, né? Eu sempre falo para essas mães, eu volto para casa e não tenho em casa um filho com autismo. Então, minha escuta é muito aberta para elas, porque elas vivenciam. Por que eu falo elas? Mas não são só elas. No Dia dos Pais, inclusive, nós fizemos uma homenagem aos pais atípicos presentes. E temos feito esse chamado. A nossa cidade tem muitas mulheres com filho com autismo, com filhos com deficiência e que são sozinhas, né? São arrimos de família e muitas vezes não podem sair para trabalhar fora. Que acaba dificultando designando ainda mais, né? Cuidado intensivo. Por isso que também fizemos projeto pedindo atendimento prioritário às mães atípicas no atendimento psicossocial, né? Cuidar de quem cuida
também é uma das ações que a gente tem encampado e promovido. Grupos de conversa. Eu tenho falado aqui bastante da escuta, porque chega um momento que, se a gente não para ouvir, a gente se limita nas ações, né? Porque a gente tem que saber qual é a demanda, quais são as necessidades. Mas, assim, ainda temos muito por avançar, não tenho dúvida, né? Mas, à medida que a gente promove a discussão, coloca em pauta e começa a se mover, eu acho que os avanços são consequência. Sim. Né? E esse debate é importante, né, Lília, que seja trazido para a mesa, porque são vozes ali que não são ouvidas, né? São ouvidas. As pessoas... Estava até conversando uns dias atrás, eu conheci uma pessoa pelo Facebook, acho que foi na última eleição que teve, que essa pessoa ela fez um comentário xingando todos os políticos no Facebook. E eu fui lá e comentei, você não deve só criticar, você tem que entender as propostas de cada um e você fazer uma análise, uma pré-análise, e a partir daí você desenvolve um pensamento para não ir tipo, Maria vai com as outras. Sim, sim. E essa mulher, né, eu falei assim, aí essa mulher ela voltou com 10 pedras na mão, tipo assim, é porque você não conhece a minha história, porque por isso que é fácil você falar isso. Eu falei, calma, vamos conversar, se eu puder ajudar em alguma coisa. E aí ela acho que sentiu confiança naquele comentário e aí a gente começou a conversar. Né, a conheci, identifiquei que ela tinha um problema, sabe qual, Lilian? E aí você falando aí do autismo, ela era uma pessoa jovem, 20 e poucos anos, trabalhou, levou a marmita pro trabalho, colocou lá para esquentar e aí tinha uma garrafa dessas de PET, só que era álcool e ela achava que era água. Aí colocou no banho-maria para esquentar, né? Aí quando ela foi ligar o fogo, aquele coisa todo de álcool, em vez de água era álcool, veio nela e queimou ela toda. Então ela era uma pessoa vítima de queimadura. E aí o questionamento dela era falar justamente isso. Por que que a gente aqui na nossa cidade não tem... Eu para passar em psicólogo, eu tenho que atravessar a cidade, tenho que ir lá para Bauru, tenho que passar nos médicos lá em Bauru, ela vestia uma capa, só ficava o olhinho para fora e o nariz, né? E a boca, aquelas capas. É difícil. E aí, você conhecendo a história e aquilo que você falou, você começando a conviver, porque você não tem uma pessoa queimada na sua casa. Você sai aqui do trabalho, chega em casa, não tem ninguém queimado, né? Não tem uma pessoa autista. Então, você não sabe o que é. Então, não adianta você falar, eu imagino. Não, você não imagina. Não sabe o que É igual né? quando você chega numa pessoa que perdeu um ente querido, um pai, uma mãe, né? Você tem o seu pai e sua mãe, você fala, nossa, eu imagino. Não, você não imagina, filho, a dor que é perder um pai, uma mãe, um filho. É difícil, né? Então, eu acho que é muito importante isso que você está falando, porque tem outras causas também que a gente tem que levantar bandeira, né, na cidade. E essa, por exemplo, de vítimas de queimadura, quantas pessoas queimadas que não conseguem uma vaga de emprego, não conseguem no processo, né, de conseguir uma vaga no trabalho, de se comunicar com a sociedade, sempre é vista com um olhar assim de dó, que as pessoas falam, pô, as pessoas queimar, nossa, que dó, né, que pena, né? Sempre tem esse sentimento, né? Na verdade, o que a gente precisa é ter um olhar de inclusão, né? Exatamente, De isso, inclusão. e isso é importante. E entrando aqui no nosso debate, né? No nosso debate, no nosso ciclo de perguntas, eu acho que foi até legal esse início de programa, porque você me fez refletir várias outras frentes aqui que eu acho que é importante, né? Vocês que estão à frente dentro do poder público, né? Olhar, isso é fundamental para a população. Mas na questão social, já que estamos nessa fala, hoje, por exemplo, eu vindo para o trabalho, a gente vê, por exemplo, aqui na praça, do lado do nosso prédio aqui, muitas pessoas, moradores de rua, pessoas que não têm perspectiva nenhuma, muitas famílias que
Antes a gente via ali um morador, um homem morador de rua, né? Poucas mulheres a gente via. Hoje a gente vê, parece que tá até empatado o negócio. Você vê muitas mulheres moradoras de rua, muitos homens, e famílias, crianças. Como combater isso, Lilian? Tem a questão da saúde, a questão da doença. Como combater isso, na sua visão? Reginaldo, eu acho que assim, né, as pessoas em situação de rua sempre foi uma realidade que a gente não Negativa, né? queria que fosse desta forma, né? Mas eu tive, assim, a primeira coisa é que a gente precisa cada vez mais, né, potencializar as ações entre secretarias, poder público e em conjunto com entidades, porque a gente sabe que tem várias igrejas, várias entidades no município que têm uma atenção voltada, um olhar voltado para a pessoa em situação de rua, né? Então é uma questão social que com certeza provém de várias situações, né? Pessoas que tiveram seus vínculos familiares rompidos, né? Eu estou falando isso, mas nem quero aqui me colocar na condição Sim, de assistente social de formação que sou, porque sim. não estou no exercício da função, né, neste momento. Mas, Reginaldo, eu, no momento em que trabalhei na área social, cheguei até a acompanhar algumas abordagens, e assim, são as mais diversas situações possíveis. Mas acho que são, assim, tem uma questão social que nós precisamos aprimorar cada vez mais, que é a geração de trabalho e renda. O que a gente precisa de cada vez mais é gerar oportunidades. Emprego, Só que isso não só emprego, saúde, saúde. educação, né? A gente só vai conseguir melhorar cada vez mais nisso à medida que a gente consiga ofertar cada vez mais oportunidades. Certo. Então, assim, Diadema teve alguns avanços, né, significativos. O CREAS Pop Rua, que é o centro de referência de atendimento à pessoa em situação de rua, com oferta de banho, da pessoa ter a oportunidade de trocar uma roupa. Porque também a gente fala, precisa ter oferta de emprego. Mas se a pessoa não tiver condições, né, de passar por um processo de Do se... básico, É, né? o básico, ter uma roupa limpa, de ter a oferta, oportunidade de um banho, para ela se apresentar Entrevista. numa entrevista de emprego, ela não vai passar na entrevista de emprego, porque a gente sabe que tem um protocolo para isso, Sim. né, tem um critério para isso. Então, eu sempre achei que a gente precisa aprimorar e fomentar um plano intersecretarial, porque assim, a gente vai ter em situação de Perfeito. rua as pessoas em situação, não são todos, é óbvio. Nós vamos encontrar em situação de ruas pessoas na drogadição, no alcoolismo, né? E aí a gente tem, inclusive, um acompanhamento na área da saúde, que é um pessoal que faz esse trabalho na rua, né? De ofertar serviços, de encaminhar também para um atendimento psicossocial para quem estiver nesta situação. Então, vamos lá, nós temos o CREAS Pop Rua, nós temos uma equipe de saúde, né, que também sempre teve integrada para fazer esse diálogo e para o atendimento. Nós temos o CAPS AD para as pessoas que estão, né, nesta situação, os adicos. Nós temos os centros de referências de assistência social e não tenho uma informação hoje mais atualizada, mas nós temos uma oferta também de vagas para o acolhimento numa instituição que tem aqui em Diadema, né, que acolhe no período que é o denominado albergue, que Uhum. acolhe as pessoas no período noturno, né? Mas é uma questão que com certeza nós ainda vamos avançar mais. Quando fala, eu estou até estendendo aqui um pouquinho mais, começo a falar desse assunto também, começo a lembrar o que a gente precisa.
que a pessoa em situação de rua hoje ela tem? Geralmente, um pet, um animal, e algumas delas, um carrinho de reciclagem. Sim. Para a gente conseguir mais adiante ofertar mais serviço nesse sentido, você precisa ter um lugar com um canil e um lugar que tenha um espaço para o pet ficar e um espaço para estacionar o carrinho de reciclagem, que é um instrumento de trabalho de algumas pessoas, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Acho que a questão social que nós vivemos... E aí, assim, né, Reginaldo, eu tenho lado. Eu não tenho dúvidas de que o governo federal, nas mãos do presidente Lula, nós vamos voltar num processo de ter avanços significativos do ponto de vista social. Mas nosso país retrocedeu muito significativamente. Então, as pessoas tiveram menos emprego, as pessoas... Pós-pandemia, então, foi um retrocesso, um caos, né? Inclusive, a situação que nós encontramos a cidade em 2021, quando esta gestão do prefeito Felipe assumiu, a cidade tinha passado por um processo de retrocesso muito grande, né? Então, mas não tenho dúvida, olha, o pessoal da Secretaria de Assistência Social e Cidadania no município é um pessoal muito comprometido com a causa. Só que, assim, é uma questão que nós não vamos resolver fazendo uma higienização, tirando de um lugar para a pessoa ir para o outro. A gente tem cada vez mais ampliar a oferta de serviços e de oportunidade, de orientação, para que a gente consiga, no decorrer do tempo, ir vencendo essa barreira, né? Mas não é com higienização que se resolve, né? Tiro daqui e coloco... Não, tiro daqui, a pessoa vai para lá, não. A gente tem que promover. E isso eu sei que assistência social e cidadania, a equipe, né, do CREAS, a equipes de proteção social têm se desdobrado dia após dia para fazer abordagem, para fazer... Precisamos avançar mais, mas eu atribuo também tudo isso a uma questão social. Sim. Que nós herdamos aí e que estamos ainda em processo de avanços e de realizações para que melhore ainda mais. Perfeito. A gente vai fazer agora um bate-bola, Tá. tá? Onde eu vou fazer a pergunta da determinada área e aí você vem com a sua proposta apresentando aí para o seu próximo mandato, caso eleita aí na próxima eleição. Sim. Então a gente vai falar sobre educação. Qual o projeto da Lília Cabreira na parte da educação? O que ela pretende aí junto com o próximo prefeito, seja o Felipe, seja o Taca, seja qualquer um dos Gesiel, Duarte, Márcio da Farmácia? Qual o plano de governo para a educação que a Lília Cabreira tem em mente? Olha, Reginaldo, o plano de educação que eu tenho em mente é muito focado na área da inclusão. Tá, ok. Muito focado na área da inclusão, com um aumento de agentes de apoio escolar. Avançamos, foram contratados 200, né? Aumento de agentes de apoio escolar, aumento... Estou agora, inclusive, encaminhando um projeto. Não foi ainda para votação, mas já foi protocolado. Olá. O selo da escola amiga da pessoa com autismo. Lançar aí um desafio, tanto para a rede pública como para a rede privada, lançar aí um desafio das escolas que mais promoverem a inclusão social e que terão direito de receber um selo. Então, é mais focada na educação, mas... penso num plano conjunto com o prefeito Felipe, tendo em vista a construção dos CELs. Então, assim, meus projetos na educação hoje são mais focados na inclusão. Perfeito. E o Centro de Referência de Atendimento ao Autismo, que tem muito a ver com a educação, né? Interage muito com a saúde, com outras áreas, mas fundamentalmente com a educação.
Importante, e deixo aqui o nosso canal aqui, o GDcast, né? É aquilo que eu falei. O programa ele não vai ser só na época de eleição. Ele Sim, vai aí se perdurar aí por muitos e importante. muitos anos, que é um canal de comunicação para nossa cidade e o canal está aberto aqui para você divulgar todo esse trabalho aí junto às Perfeito. secretarias e às escolas, tá? Mas falando agora de saúde, qual a sua ideia aí para melhorar a nossa saúde? Saúde. Acho que avançamos bastante. Eu sempre falo, linkando com os programas de governo do prefeito Felipe, que é isso, né? O Sim. vereador fomenta ações, promove, quem executa, de fato, por exemplo, quem vai construir, quem conseguiu verba para construir o novo hospital junto ao presidente Lula foi o prefeito Felipe, né? Nessa interlocução Sim. da cidade com o governo federal, que agora a gente tem essa oportunidade. Reginaldo, a maior parte, na minha concepção, dos usuários e usuárias da saúde são as mulheres, né? Então, eu tenho trazido alguns debates na área da saúde também, com relação à endometriose, menopausa e algumas questões que acometem, né, que são questões que interferem na saúde das mulheres. Então, assim, meus projetos na saúde tem a ver muito com a inclusão, porque eu falei aqui do centro de referência de atendimento ao autismo. Mas tem uma parte na saúde que hoje atende um público, é, é, um público específico na reabilitação, né? Então, a gente tem um centro de reabilitação em Diadema que tem a ver com a rede Luci Montoro, que é um centro de reabilitação que cuida da questão físico-motora. E, dentre os nossos projetos, a gente também aí fomenta, debate, discute, já temos, fizemos algumas conversas na saúde, nós estamos pedindo, inclusive no nosso abaixo-assinado consta isso, que esse CER, Centro Especializado em Uhum. Reabilitação, vire um CER 4. Centro Especializado em Reabilitação 4 significa que vai atender a reabilitação físico-motora, mas também vai atender o autismo, também vai atender o TDAH, também vai atender a questão que vai além da reabilitação físico-motora, né? Então, também nossos projetos na área da saúde têm a ver fundamentalmente com a saúde das mulheres e com a inclusão. Porque é isso, né? A gente não consegue falar em inclusão, sem pensar em todas as áreas do município. Mas saúde e educação são as áreas em que mais a gente busca uma evolução para aprimorar o atendimento. Como eu disse, alguns avanços estão acontecendo, mas precisamos avançar ainda mais. Perfeito. Segurança pública, Lilian. Como que você vê essa Segurança. questão na nossa cidade hoje? Então, segurança pública, acho que tem que ser uma ação conjunta na prefeitura, né, da GCM, mas uma ação conjunta também com a polícia civil, militar. O município sozinho não vai dar conta, né? Você vê que teve aumento do efetivo da Guarda Civil Municipal, né? É uma equipe qualificada, que se desdobra, mas eu acho que nós vamos ter que assim, aprofundar esse debate com o Estado. Essa junção se faz necessária, só que, lógico, que também o Estado valorize os profissionais, que também amplie as condições para que a gente possa, né? E no que tange as questões do município, quero saudar aqui a criação, né, a elaboração dos totens de segurança, da central de vídeo monitoramento, né, que tem uma ação em alguns centros de bairros, em alguns bairros. Nós precisamos ter mais totens, mas eu acho que assim, fomentar a própria população, a gente sabe que tem algumas mobilizações aí com a vizinhança solidária, com Consegue, tem algumas ações, mas assim, nós precisamos melhorar ainda muito, porque Diadema chegou, né, já a ser uma cidade lá atrás que passou por maiores dificuldades nesse sentido.
E eu acho que nós precisamos avançar mais, mas já demos alguns passos adiante. Sim. Mas a gente precisa melhorar ainda mais. E você. Diadema precisa voltar a ser esta cidade mais segura e, como estamos em processo de evolução, eu acho que a gente precisa ter mais totens de segurança, ter mais apoio ao efetivo. E é isso, né? É que eu sou suspeita em dizer que assim, eu caminho lado a lado com o prefeito Felipe, admiro a ousadia dele, a força, a coragem. Em todas as áreas que nós citamos, né, que você citou, a gente sabe que teve avanços significativos, mas a gente precisa ter oportunidade de mais alguns anos aí pela frente para consolidar alguns, para ampliar outros e para aprimorar os que já estão aí Sim. sendo executados, né? Não, perfeito. E a questão da segurança pública também, né? Essa questão dos totens que você comentou. Eu sou da área condominial, Tá. né? Tem uma empresa, administração de condomínios aqui na nossa cidade. E uma das coisas que eu acho que poderia o poder público conversar com os condomínios é utilizar as câmeras dos próprios condomínios que estão Condomínios. ali no entorno, que fazem a segurança da entrada dos condomínios e no perímetro, né, desses prédios, para poder fazer essa conversa, né, Sim. essa ligação, porque acho que o investimento praticamente seria zero, porque os condomínios já têm as câmeras, né? Então é uma conversa que eu acho que os consegues também poderiam ajudar bastante, né? Sim. Acho Acho que que a gente precisa aprimorar mais nessa ação conjunta. isso Interessante. seria bem legal É bem essa ideia. interessante. Na questão da segurança, se você me Sim, permitir, só claro. queria também falar. Eu, na condição de mulher, eu não estou vereadora só para as mulheres. Sim, Estou claro. vereadora para a cidade, para as mulheres, para os homens, né? As crianças, os adolescentes, os idosos. Mas teve uma questão aqui do ponto de vista do enfrentamento à violência contra as mulheres, que foi a criação da Patrulha Maria da Penha, Uhum. que é a equipe que salvaguarda no território as mulheres que possuem medida protetiva. Quero falar também que nós fizemos um projeto, já foi votado e aprovado, para que a gente tenha em Diadema o botão do pânico, né? O aplicativo para que as mulheres possam acionar o sistema de segurança com mais agilidade. Então, já foi aprovado. É por isso. Assim, Reginaldo, nós temos caminhado numa frente de muitos avanços. Mas por isso que eu digo, o prefeito Felipe precisa continuar, a gente precisa ter tempo. E hoje sair pelas ruas, no caminhão de som, no sol, bem forte, né? Mas assim, dizendo para as pessoas, falando, olha, eu estou aqui pedindo o seu voto de confiança para eu poder continuar, mas a gente precisa que o prefeito Felipe continue também, porque não deu tempo de concluir tudo que está em processo e pode ser feito muito mais. Porque, sendo um governo de continuidade, algumas questões já foram reestruturadas e a gente vai ter condições, né? Então, assim, eu, por exemplo, quero ver o botão do pânico executado aí numa central de atendimento que agilize e que monitore essas mulheres com medida protetiva, porque a medida protetiva é um documento, né, que você vai segurar na mão e vai embora. E aí? É um resguardo legal, mas do ponto de vista de integridade, né, Integridade física. física, né, então, é isso. Também na questão da segurança, e que isso tem mais a ver com o âmbito doméstico, mas assim, a gente precisa muito de ações que enfrentem a violência contra as mulheres, de ações que façam os homens refletirem Sim. também sobre o quanto isso é grave, né? O quanto isso acomete uma população, um estado, um país que está em constante evolução, mas precisa avançar nisso. Né? Com certeza. Bom, seguindo aqui, vamos falar um pouquinho agora de habitação e urbanismo. Como que você enxerga os próximos anos aí, o próximo mandato, essa questão da habitação e urbanismo aqui da nossa cidade? Então, Reginaldo, eu caminho por toda a cidade e assim,
Lá atrás, Diadema foi considerada a cidade vermelha, né? Que era, Poeirinha. né? Lembro que teve, em meados de 95, inclusive teve um grupo que foi para Istambul, né? Uhum. Era um momento que eu estava começando a trabalhar na prefeitura, então eu via muito essa movimentação, né? E de lá para cá, num processo de urbanização, Diadema avançou muito. Só quando foi iniciado esse governo, o que eu vi? Muitos núcleos que foram urbanizados lá atrás precisaram passar por um processo de reurbanização, né? E o secretário de Habitação, junto com o Felipe, quero aqui parabenizar, né? Ronaldo Lacerda, Felipe, avançaram muito no processo de reurb. E na entrega das Titularidades. titularidade de imóveis, né? Muitos imóveis foram, as pessoas receberam suas escrituras, né? Inclusive agora estamos numa luta para um outro bairro. Alguns dias atrás estava lá no Jardim Alba, que é um lugar que as Uhum. pessoas anseiam pela titularidade e era algo que estava adormecido aí num passado recente, que Felipe começou a fomentar e possibilitar isso para as pessoas. Então eu acho que assim, daqui para frente, eu acho que, com todos os avanços, é manter o que tem e eu acho que é acelerar o processo de reurbanização e agora com o presidente Lula, acho que precisa voltar e com certeza o prefeito Felipe está buscando isso e com todo o nosso apoio, aumentar as possibilidades das pessoas terem sua moradia, né? Aí que no sistema de garantia de direitos é a porta de entrada para o sistema de garantia de direitos. A militância da moradia fala muito nisso, né? Uma moradia digna precisa ser direito de todas e todos, e muitas pessoas ainda não conquistaram esse direito. E nós vínhamos numa evolução muito significativa, né? Com o presidente Lula, depois com a Dilma, e Diadema avançou muito, né? Quantos empreendimentos você, Sim, que trabalha aí na área condominial, sabe quantos investimentos que possibilitaram o acesso à moradia numa condição adequada à trabalhadora e ao trabalhador, né? Então é fundamental. isso. Eu acho que Prefeitura de Diadema, comandada pelo prefeito Felipe. Presidente Lula entrou, não completou nem 2 anos, né? O início do governo aqui de Diadema, do mandato, da gestão, não tínhamos ainda o presidente Lula de volta. Então, você vê, em menos de 2 anos, quantos investimentos o prefeito Felipe já não conseguiu para avançar aqui em Diadema. Na saúde, na educação, com o Hospital Novo, com o CELS. E a gente precisa avançar muito ainda. Aliás, voltar a vir nesse crescente com habitação, voltando a fomentar aí possibilidades de Minha Casa Minha Vida e de inserção de uma faixa que ficou esquecida, né? Que são as pessoas com os menores salários e menores possibilidades de conseguir, né, investir num empreendimento, numa moradia, nas condições que não sejam possibilitadas por uma política pública de habitação Perfeito. consolidada, né? Perfeito. E a questão do nosso meio ambiente, isso vem aí acarretando, aí a gente vem acompanhando aí os noticiários, as queimadas, né, do interior de São Paulo, e a gente vê pouco falar, né, nas propostas, nos planos de Questão do governo, meio a ambiente, questão né? do meio ambiente. Na verdade, o meio ambiente, outro dia eu estava conversando com umas pessoas do nosso grupo de apoio, né? A gente falando assim, a gente começou a pensar o que compreende o meio ambiente, né? Sim. Então, assim, para começo de conversa, é um meio ambiente que está impactando, né? Agora há pouco eu estava falando, nossa, tanto calor, né? Sim, Um dia tá um frio de 12 graus, no outro dia tá um calor de 32, 35, né? 35. Então, assim, isso com certeza é impacto de tanta coisa que foi acontecendo na natureza. E agora essas queimadas influenciando Sim, significativamente, né? Eu sou uma pessoa que principalmente pós-Covid,
essa questão da respiração, a gente sente, né? Agora, no meio ambiente, aqui na cidade, meio ambiente compreende muita coisa, né? Desde o cuidado com o bairro até... a gente, inclusive, vivencia umas situações, né, Reginaldo? Diadema ficou um tempo significativo também aí no passado recente, sem podar árvore, sem cuidar, sem, né? Então, hoje, a Secretaria de Meio Ambiente de Diadema evoluiu também nisso, né? Conseguindo o cuidado com as árvores, replantar o que tira, né? Sim. Precisou, uma árvore está condenada, e aí o técnico ambiental vai lá, mas assim, você precisa replantar outra para compensar, né? Então, é uma coisa, inclusive, né, que eu quero, assim, ampliar o debate e promover discussão sobre isso, que é essa história da compensação, de como que você... Porque, assim, pensa o meio ambiente para as crianças, né? Para Nosso futuro. o nosso futuro, né? Pensa como vai ser, né, se a gente não começar a cuidar da nossa porta, do nosso, né? E aqui em Diadema também quero saudar aí alguns ecopontos que foram construídos. Então, assim, eu acho que a cidade está caminhando na perspectiva da gente melhorar ainda mais sobre isso. E queria falar aqui de uma coisa boa, né, que está lá na Secretaria do Meio Ambiente. Na minha campanha, equipe de comunicação, né, a gente tem encampado um símbolo da borboleta. Uma borboleta formada por duas asas, que são dois corações. Algumas pessoas falam assim, nossa, o que significa essa borboleta? Por que você fica fazendo coração? Que nós estamos fazendo a campanha de mais amor por Diadema, porque quem ama, cuida, né? E falando aqui em meio ambiente, falando na borboleta, por que nós estamos utilizando o símbolo da borboleta? Que tem a ver com a transformação, né? Quais são as transformações pelas quais Diadema ainda tem que passar? A gente está falando em meio ambiente, nas queimadas, né? No cuidado que o presidente Lula foi até para fora debater, né, questões do meio ambiente, mas lembrar a população de visitar em meio a tantas coisas maiores, mas vou falar aqui do detalhe e da sutileza. Visitar o borboletário que tem em Diadema, né? Aí linkei aqui com o símbolo na nossa campanha e tudo, mas Diadema, inclusive, tem um borboletário muito lindo. Então, acho que a população precisa ir lá, conhecer. Mas, Reginaldo, eu acho que a gente precisa discutir mais o meio ambiente dentro... Não estou falando que não aconteça, mas tem que virar uma prática. Dentro da escola, dentro de casa e nas mínimas coisas. O nosso futuro ficará... Já está muito comprometido no que tange as questões de meio ambiente, se a gente não criar uma consciência ambiental nas nossas crianças, quem tem filho, criar nos filhos, né? Porque é no detalhe Sim. que nós vamos fazer a diferença. E a questão, quando a gente fala muito em meio ambiente, né, parece que é uma coisa cultural, né? As pessoas só pensam que tem que ter o replantio de árvore, plantar uma árvore. Vai muito além. A gente fala questões de, Vai muito que nem, além. por exemplo, dentro, né, das casas, a questão da reciclagem, né, fazer a separação Os correta, ecopontos, né? os ecopontos, saber onde vai jogar determinada coisa. Eu acho que tinha que partir de exemplo. A questão sanitária. Exatamente, a questão do esgoto, né? Acho que tinha que partir do exemplo, e aí, hashtag fica a dica, né? Para os próximos governantes que virão. A prefeitura, acho que nos seus equipamentos públicos, deveria utilizar a questão da energia solar. Energia, né, solar, muito bem lembrado. Então, assim, tem várias coisas que a gente vários detalhes. Pode estar contribuindo para que a gente possa aí, né, ter um futuro melhor aí para as nossas crianças, para nossos filhos, netos e nossas próximas gerações. E né? assim, né, Reginaldo, criar consciência ambiental Sim. mesmo, né? Sim. É o copinho que você está usando, exatamente. É o lixo na rua, é criar consciência ambiental. Sim, perfeito. Show de bola. Acho que eu
passei É, aqui já. a questão da economia, na verdade, é a geração de emprego na cidade, né? Vamos falar um pouquinho de emprego. Como que você vê, haja vista que a gente anda pela cidade, a gente vê vários galpões de muitas empresas que foram embora, comércios fechando. Isso, né, é uma coisa que, infelizmente, as pessoas que moram em Diadema hoje vão trabalhar fora da cidade. Como que você vê aí para os próximos anos essa geração de emprego para a nossa cidade? Reginaldo, é verdade, teve um período. Agora eu tenho sentido que estamos avançando um Avançando. pouco mais, né? Acho que muitos empregos foram criados. Diadema tem o Emprega Diadema, né? Que, inclusive, nós temos um escritório lá no Serraria e que as pessoas que passam por lá a gente orienta, entra, se cadastra e temos tentado até dar algumas orientações no sentido de como a pessoa se portar numa entrevista, né? Mas assim, eu acho que o período da pandemia nós tivemos um retrocesso significativo. Algumas empresas fecharam, comércio fechando. Mas a gente vem aqui em Diadema também numa reestruturação do ponto de vista da economia solidária, e não só com o Emprega Diadema, né? Assim, a gente vem num crescendo, né, com ações que estão sendo fomentadas, mas assim, tem muitos detalhes. Nós precisamos de mais tempo para resolver isso, né? Mas a geração de emprego e renda, eu tenho uma preocupação no contexto geral, mas eu tenho uma preocupação também muito grande com a juventude. Porque a gente vive numa sociedade que, assim, a gente faz 50 anos, se já algumas portas se fecham porque diz que você passou da idade. A gente acabou de ter um presidente, não temos mais, graças a Deus, que aumentou o tempo aí para as pessoas se aposentarem, né? Só que aí você chega com 50 anos e não... Só que a juventude, que tem uma idade muito distante dos 50, bate nas portas e aí não tem experiência, né? Então, de que Qual o jeito que você... segredo, né? né? Então, assim, eu acho que uma das questões da geração de emprego e renda, a primeira coisa, assim, emprego traz dignidade para as pessoas, né? Você precisa de algumas ações emergenciais, sociais, mas o emprego traz dignidade, né? O emprego faz você levar comida para a mesa do seu filho. O emprego faz você poder ter sonhos, o emprego faz você poder organizar a sua vida. Mas eu tenho tido uma preocupação, assim, central com a nossa juventude, né? Como vai ser? Felipe voltou com adolescente aprendiz, com projetos importantes, mas assim, de que jeito que a gente forma cada vez mais, qualifica? Porque assim, em alguns lugares também, o jovem bate na porta, você tem curso disso, daquilo. Então, a gente tem que aumentar a oferta. Fundação Florestan Fernandes tem tido um papel significativo, né? Educação com a volta do adolescente aprendiz. Nós temos formações aqui na cidade também, né, que vão além do poder público, como, por exemplo, a Sodiprom e tudo mais, mas nós precisamos ampliar isso, precisamos ter perspectiva de ampliar para formar. E eu tenho uma outra preocupação também da geração de trabalho e renda. Como que essas mães atípicas, de quem eu falo tanto, conseguem sair para trabalhar num trabalho regular todos os dias, com os filhos que precisam de todo o cuidado especial, né? um cuidado especial, né? Então, fomos até debater já com economia solidária para pensar uma forma, né, de criar mecanismos de trabalho e, quem sabe, aí até mais adiante, pensar, é um sonho, né, da gente conseguir promover, eu acho que mais ações assim para essas pessoas que têm um impedimento de sair de casa, algumas funções também home office. Porque na pandemia, inclusive, isso se fez muito presente, né? A gente começou... Muitas empresas se adaptaram a isso. Nunca nem sabia o que era uma live, fiz tantas na pandemia, né? Assim, a gente acaba, né? Então, lógico que o presencial se mantém,
Mas pensar, eu acho que nós vamos ter que ser bastante ousados Sim. na geração de trabalho e renda para incluir mais pessoas e trazer mais dignidade para a população. Mas para isso, a gente precisa continuar e não trocar o certo pelo duvidoso. Isso aí. Para você que está aí nos acompanhando, não esqueça de estar gostando do conteúdo, deixe lá o seu joinha, compartilhe, né, esse programa com os amigos, familiares, né, aquelas pessoas que ainda estão em dúvidas em quem votar. Conheça as propostas dos candidatos que estamos trazendo aqui para vocês e também se inscreva no nosso canal. Lilian, foi uma honra poder contar com você aqui, mas antes de terminarmos, temos aí a pergunta que não quer calar. Tchan, 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 né? Então vamos lá. Por que que o munícipe de Diadema deve votar em Lília Cabreira para vereadora? Ah, Reginaldo, eu tenho reafirmado meu compromisso com a cidade. Eu amo Diadema, mas principalmente, né, eu tenho pedido o voto de confiança dos munícipes, porque eu preciso de mais um tempo para continuar, para consolidar algumas ações que dei início, mas preciso de mais um tempo para consolidar e eu quero ter a oportunidade de caminhar lado a lado com o prefeito Felipe, para quem eu também, por onde vou, né, peço o, o voto de confiança, né, para continuidade e porque eu quero continuar reassumindo o compromisso que tenho com a população, com a cidade. Amo nossa Diadema e quero continuar trabalhando ainda mais pela nossa população e fazendo mais, promovendo mais ações de inclusão. Eu hoje me considero, se você me perguntar, fala de uma principal ação do seu mandato. Eu hoje me considero a vereadora da inclusão. E a inclusão da pessoa com deficiência, da pessoa com autismo, mas a vereadora que lida com a questão, né, que tem esse cuidado com a questão da inclusão em todos os aspectos. Quando você fala em inclusão, é muito amplo, né? Mas eu me considero uma vereadora da inclusão. Perfeito. Deixe as suas considerações, seus canais de comunicação, né? O seu número, né? Na próxima eleição. Fique à vontade para se despedir do pessoal. Quero agradecer imensamente, primeiro, a você e ao Dia de Cast por essa oportunidade. Parabéns mesmo por essa iniciativa e isso que você reafirma, né? Que vai continuar, é isso. Mais um canal de comunicação séria para a população de Diadema, né? Então, parabéns. Obrigado. Agradeço imensamente pela oportunidade e peço a vocês que estão acompanhando, vou pedir o seu voto, o seu apoio para continuar representando Diadema com força, com garra, com amor pela nossa cidade e contem sempre comigo. Meu número é 13610 13610, com Felipe 13 para prefeito, para continuar lidando com causas de inclusão e continuar lado a lado com essa população tão valorosa que construiu tanta história na nossa cidade. Obrigado, Lilian. Obrigado mesmo pela confiança no nosso trabalho. E a você aí que está nos acompanhando, agradecer a sua audiência. E é isso. Dia de Cast trazendo o melhor conteúdo da nossa cidade, trazendo convidados aqui para estarem apresentando as suas propostas, né, no especial Eleições 2024. E nos vemos aí no próximo programa. Até semana que vem, pessoal. Tchau.